Não, calma aí. Já estamos aqui ao vivo, gente. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Bem-vindos aí ao programa Corrente do Bem, né, pastora? Queríamos pedir rapidamente desculpa pelo atraso, mas bola para frente. Hoje a gente está trazendo um tema muito importante, muito especial, né? No entanto, ele é em janeiro, esse tema, né? Para quem não conhece, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Janeiro Branco. Para quem não sabe, não conhece, né? Rapidamente eu vou falar o seguinte, só para explicar um pouquinho para vocês o porquê de Janeiro Branco. Janeiro Branco foi criado por psicólogos em 2014 da cidade de Uberlândia, de Minas Gerais, né, pastora? É bem interessante esse grupo de psicólogos terem visto esse cuidado. Inclusive, foi feito para a campanha, né, de saúde mental e também emocional. E também, não sei se você sabe, pastora, mas também contra o preconceito. Sim. Porque tem muito preconceito também nessa área da saúde mental, né? Muita gente acha que é brincadeira, que acha que... Então foi criado essa campanha que eu achei maravilhoso. Então, assim, hoje a pastora, eu trouxe a pastora porque ela tem muito contato com muita gente, ela já faz esse trabalho, né, pastora? Sim. Dentro da igreja. Então eu trouxe a pastora Lu, eu chamo de Lu, tá, gente? Então, vai ser Lu pra mim, então quero que seja Lu pra vocês, pra ter intimidade. Isso aí. Que eu acho legal ter intimidade, né? E a Lu vai estar trazendo aí esse assunto tão lindo. Lu, portas abertas do programa Corrente do Bem, na verdade você já faz parte do programa Corrente do Bem, fica à vontade. Obrigada, Ju. Eu quero desejar a todos uma boa noite, a paz do Senhor. Quando a Ju falou sobre esse tema, a gente já tem discutido muito sobre os meses outubro, novembro, outubro rosa, novembro azul, meses que são de conscientização à saúde feminina, masculina. E o mês de janeiro eu achei muito importante, Ju, a gente falar sobre saúde mental. Nós sabemos que o nosso cérebro ele é o que comanda o corpo. Então, como diz, mente sã, corpo são. E nós precisamos ter um cuidado muito sério com a nossa saúde mental. O cérebro, ele é um órgão fundamental do corpo humano, um dos órgãos vitais, né, Ju? Sim. E nós precisamos tratá-lo com todo zelo, todo carinho. Nós temos que entender, como a Ju falou a respeito de preconceito, né? Muitas pessoas têm preconceito com pessoas que têm doenças psicológicas, doenças mentais. E para quem faz parte do povo cristão, às vezes nós temos um costume de espiritualizar tudo. Porém, nós não devemos espiritualizar tudo. Nós temos que entender que existem doenças da carne, existem sim doenças espirituais, existem doenças que são genéticas, que são herdadas, né, de pai para filho, que já vem no seu gene, mas também tem doenças que elas são adquiridas por conta de uma vida de abusos com relação ao álcool. A pessoa não dorme direito, não se alimenta direito, a pessoa agride sua própria saúde e ela acaba acarretando para si problemas, né, neurológicos, psicológicos, e também muitas vezes ela não tem muita informação, né? Como eu falei antes, espiritualiza tudo, ou de repente uma pessoa está sofrendo de uma doença psicológica, uma doença mental, a pessoa pode pensar, tá doido, tá endemoniado, né? E nós temos que separar, nós temos que saber, nós temos que entender o que é espiritual, o que é físico, né? Para nós podermos tratar, né? Sim, nós temos que entender sobre todos esses temas. E esse mês ele vem falando sobre a saúde mental, e eu tenho estudado e falado muito a respeito de vários tipos de problemas, né, psicológicos,
Nós temos visto que o Brasil é um dos campeões mundiais de depressão, crises de ansiedade. Muitas pessoas têm sido acometidas com crises de ansiedade, principalmente agora, depois que se iniciou a pandemia. As pessoas foram obrigadas a ficar confinadas, as pessoas foram obrigadas a mudar suas rotinas. Até porque o brasileiro ele é muito aconchegante, Sim. né? Muito, os Estados Unidos não tanto, mas nós somos muito, né, da carne ali, de abraçar. Sim, a gente é muito acolhedor, muito né? acolhedor, exatamente. E aí o impacto foi muito grande. Sim, afetou diretamente o emocional e o psicológico. Exatamente. E nós temos que tratar, nós temos que olhar para essa área da saúde. Nós temos que ver que as pessoas têm preconceito tanto com as pessoas que sofrem de doenças mentais, mas também elas têm preconceito com os profissionais dessas áreas. As pessoas às vezes têm medo de ir procurar um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, por achar que alguém vai dizer assim, eu estou ficando doido. Né? Tem muito isso. Tem muito medo, tem vergonha, não quer se expor, mas nós temos que entender que às vezes uma situação que é simples, que se ela não for tratada no início, ela pode acarretar sérios problemas no futuro. E a pessoa tem que buscar ajuda. E eu, como cristã, pastora, eu sempre aconselho aos irmãos que a Bíblia diz que Lucas, ele era médico. Lucas, ele tratava das pessoas e ele vem trazendo um evangelho muito específico falando a respeito dessa área da saúde. E se você analisar o evangelho de Lucas, ele como médico, ele traz uma visão de médico. E às vezes nós cristãos temos um costume de achar que somos super-heróis. Né? Nós temos costume de achar que a nossa fé... Eu creio que Jesus, ele é o médico dos médicos, que ele cura todas as coisas. Mas há determinados momentos e determinadas situações que o próprio Deus nos leva até um profissional. Porque muitas vezes o próprio Deus, ele quer tratar com o profissional. Eu tive uma experiência que eu já contei na live passada, onde Deus me encaminhou a consultar com uma psicóloga. Só que quando eu cheguei no consultório daquela psicóloga, eu comecei a contar minha vida e no meio da conversa ela começou a chorar. Então, na verdade, assim, ela estava precisando de Ela suporte. estava precisando de uma palavra, ela não Porque estava todo mundo acha bem. assim, o psicólogo, né, é uma máquina, né? Sim, é o mesmo que você achar que o médico não precisa consultar, não precisa passar por uma cirurgia, como se ele fosse imortal, como se ele fosse um semideus. Mas nós somos feitos de carne e osso, como diz a Bíblia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde mental. Sim. Né, Ju? Muito importante, muito importante. Muitas mesmo. doenças, nós vemos aí uma síndrome que tem sido estudada, a síndrome de Burnout. Ela trata de um esgotamento físico, mental e psicológico. Uma pessoa, às vezes, ela fica muito atarefada, muito sobrecarregada. A Ju mesmo, ela comentou comigo que ela trabalha muito, ela levanta muito cedo. E, às vezes, a pessoa ela tem tanto trabalho e acaba até trazendo o trabalho para casa. O estresse do dia a dia faz a pessoa adquirir esse esgotamento físico e mental. E o nosso corpo, ele tá tudo interligado. Se você sofre um dano na sua área sentimental, na sua área psicológica, na sua área emocional, vai acarretar uma série de doenças, uma série de problemas físicos. Pode atacar o coração, o fígado, pode atacar os rins, porque o cérebro ele está ligado. E muita gente, assim, hoje cuida muito do corpo, né? Sim. Do corpo, da aparência, que, na verdade, também acaba ajudando a mente, né? Quando você faz um exercício físico, quando você, né, dá uma caminhada, você acaba ajudando também o seu mental. Mas cuidar dele mesmo, às vezes, a gente não está cuidando. Sim. A gente não está tendo esse cuidado com a mente. E aí, a gente acaba esquecendo e leva a doença de qualquer jeito. Porque, na verdade... A nossa mente é que comanda, né? Sim. Ele que fala ali, ele que manda no nosso corpo inteiro. E aí a gente esquece realmente de estar aí trabalhando aí nesse cuidado, dar mais essa atenção. Não, e foi importante o que a Ju citou acerca dos exercícios físicos.
acerca do cuidado com o físico, porque o cérebro, como eu já falei, ele faz parte do organismo, ele é um órgão, ele precisa ele precisa receber oxigênio, ele precisa de água, ele precisa de nutrientes. Então, quando você cuida da sua saúde, quando você dormir é um ato tão importante para o cérebro. Eu participei de uma aula de música em Curitiba e eu não estava conseguindo me concentrar para aprender a parte teórica da música. Aí o meu professor, ele comentou comigo: você tem dormido direito? Ah, batata. Aí, achou como o sempre, problema. né? Eu com 5 filhos, né? Uma rotina super agitada, eu não dormia direito. Ele falou: faz o seguinte, a partir de hoje você tira 15 minutinhos de sono à tarde, após o almoço. E é comprovado cientificamente que se você não teve uma boa noite de sono, se você tirar um cochilinho à tarde, você consegue em 15 minutos repor todas as suas energias. Aquilo que você não conseguiu suprir com o sono durante a noite, você consegue tirando um cochilinho da tarde. Então é muito importante. É bem importante. É importante, a Ju deixou até aqui, né, umas canequinhas do programa Corrente do Bem com água pra gente se hidratar. Com certeza, a água tá também é muito muito importante. Gente, toma muita água, beba muita água. A água é muito importante. Nosso corpo, grande parte dele é composto por água. Nós precisamos beber água. Porque, como eu falei, não podemos espiritualizar tudo. Às vezes a pessoa pensa assim: meu Deus, é o mal, é o inimigo que está colocando uma doença em mim. Não, de repente você não está cuidando da sua saúde. Você precisa se hidratar, fazer um exercício físico, uma caminhada, dormir bem. E também, né, eu como pastor, eu te indico você meditar na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: medita na minha palavra de dia e de noite. É tão interessante, Ju, que o apóstolo Paulo, sem ter de repente o conhecimento em ciência como nós temos hoje. Sim, e toda a tecnologia, né? Como tem tantos cientistas, tantas pessoas estudando a mente, o corpo. Ele, na sabedoria do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou alguns versículos em Filipenses, capítulo 4, e ele vem falando aquela questão do pensamento positivo. Isso não é um clichê. Pensamento positivo não é um clichê. Pensamento positivo é uma realidade. Sim. Porque quando você tem pensamentos negativos, quando você é uma pessoa negativa, quando você é uma pessoa... Ninguém gosta de ficar perto de pessoas tóxicas. Né, Ju? Não dá, né? Aquele tipo de pessoa que... O dia a dia já é tão cansativo. Tão carregado. Você fica perto de pessoas negativas, você já tem seus problemas e vai continuar tendo mais problemas. Aquele tipo de pessoa que tudo tá ruim, tudo tá se chover tá ruim, se faz sol tá ruim, se ela tem dinheiro ela não se sente bem, mas se ela tem falta de dinheiro ela também não se sente bem. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de bom ânimo, e se há algum louvor, nisto pensai. Sabe o que é interessante? Porque cientificamente, quando você tem pensamentos negativos, você vai acarretar uma série de doenças, de problemas psicológicos. Mas quando você tem pensamentos positivos, quando você é uma pessoa que tem esperança, quando você é uma pessoa que olha para a vida com um olhar bom, você traz para si uma boa saúde. Sim. Porque no seu cérebro são liberadas substâncias que são benéficas. Quando você tem pensamentos negativos, há uma descarga de substâncias prejudiciais à sua saúde. Porém, se você tem pensamentos positivos, é liberado no seu cérebro uma carga de substâncias que são boas para o organismo. É perfeito, né? É maravilhoso. Vamos parar para pensar. Perfeito, né? Maravilhoso. É muito bem feito essa estrutura nossa que Jesus Cristo, que nosso Deus deixou para... Olha... E se você analisar a palavra do Senhor, ela é tão linda, ela é tão instrutiva. Tudo que você quiser
entender acerca da mente, do corpo, acerca da sua vida emocional, espiritual, tudo está na Bíblia. A Bíblia tem vários conselhos, conselhos diários, conselhos para o futuro, conselhos para o presente, conselhos com relação ao teu passado também. Nós vemos pessoas sofrendo muitas vezes de estresse pós-traumático. É aquele tipo de pessoa que ele passa por uma situação muito difícil, de repente o luto, né, Ju? Sim. Agora nós vemos milhões de pessoas no mundo todo partiram para a eternidade, faleceram de Covid e de outras doenças também, mas houve uma grande colheita de pessoas. E muitas pessoas, pós o início dessa pandemia, elas se viram com estresse pós-traumático. É aquele estresse, aquela síndrome que ela vem após você sofrer um trauma, a perca de alguém, sim, uma doença crônica, uma situação, um abandono no lar do pai, da mãe, né? Aquela situação que vai trazer um trauma. E a pessoa, após passar esse trauma, ela começa a sofrer de estresse pós-traumático. Ela, de repente, no momento que ela estava passando, ela não sentiu tanto aquela perca, mas após passar aquele período, ela começa a sofrer, né, daquele estresse, ela começa a se tornar uma pessoa estressada. Exatamente. Ontem mesmo, eu e meu filho estivemos no laboratório, ele foi fazer uma ressonância. E a moça que estava fazendo a medicação na veia, ela comentou com a gente que um senhor de 50 anos, quando foi a pegar o acesso na veia, né, para pôr a medicação, ele começou a tremer, ele começou a passar mal, ele quase desmaiou, ele ficou desesperado. Aí eu estava conversando com ela, que muitas vezes, ela falou assim, não é normal, né, um senhor de 50 anos passar por uma situação assim, e hoje é motivo até de chacota, né? Você vê nas redes sociais, vira meme, a pessoa passa mal, vai fazer uma injeção, vai tirar sangue, desmaia, as pessoas acham engraçado. Mas muitas vezes essa pessoa está sofrendo um estresse pós-traumático. Exatamente. Ela sofreu uma grande perca, ela de repente passou um grande período no hospital, ou sofreu de uma doença, e ela fica traumatizada. Então aquilo que pra gente é tão comum, aquilo que é tão simples, Júlio, tirar sangue, por exemplo, fazer uma doação de sangue, ou fazer uma injeção, uma vacina, para essa pessoa que está sofrendo de um estresse pós-traumático, é muito aterrorizante. Ela fica assustada, ela não consegue lidar com aquela situação. Na verdade, né, pastora, todo cuidado conta. Sim. E a gente tem que criar o hábito de tomar muito cuidado com a outra pessoa. Eu acho que hoje o mundo está muito esquisito, está tudo muito estranho, né? Acontecendo muita coisa. E se a gente não estiver preparado para falar com o próximo, a gente tem que estar preparado para falar com o próximo, porque a gente não sabe o histórico dele, a gente não sabe o que aquela pessoa passou, a gente não sabe o que aquela pessoa já fez por aquele local. Né? Então, assim, eu acho que esse cuidado a gente tem que criar. Então, quando a gente for falar com o próximo, a gente tem que ter muito carinho. Ou, no mínimo, conhecer o histórico daquela pessoa, sim, ou conhecer qual a história que ela tem dentro daquele local. Porque hoje, assim, as pessoas têm colocado muito o pontapé, né? Bota o pé e empurra. Mas não sabe o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa está passando. E eu acho que todo cuidado conta. Uhum. E assim, as pessoas hoje, elas são muito juízas umas das outras, né? Uhum. A gente sempre tem que analisar a história do outro, sim, a gente sempre tem que parar para pensar, mas por que essa pessoa está tendo essa reação? Na verdade, se colocar no lugar, né? Sim. Porque eu acho que quando a gente passa a se colocar no lugar do próximo, eu acho que muita coisa vai melhorar. Eu acho que quando você, vamos botar assim, as lideranças, os líderes, antes de falar ou antes de falar com o seu subordinado, você tem que se colocar no lugar dele, né? Isso também na rua, você vai falar com alguém, se colocar no lugar daquela pessoa, porque você gostaria de receber aquela informação que você está passando daquela forma, né? E isso a gente tem que se policiar muito, né? Me coloco também, né? Porque às vezes a gente erra falando, mas eu acho que a gente tem que trabalhar melhor isso e
procurar a entender, procurar a colocar os pontos, deixar o mais claro possível, também entender como aquela pessoa pode entender o que você está falando, porque tem isso também, tem pessoas que você tem que falar de um jeito, tem pessoas que você tem que falar de outro jeito. Então, acho assim, a gente tem que trabalhar para melhorar e levar muito a sério essa campanha, que eu achei, quase ninguém fala, pode ver, quase ninguém fala, poucas pessoas conhecem Janeiro Branco. Então, é muito importante. Detalhe, eles pensaram no Janeiro Branco para ser a saúde mental ser em janeiro, por tudo, porque na verdade você faz um planejamento dentro do seu ano, né? Uhum. Então, muita coisa. Quando chega em janeiro, dezembro, né, final de dezembro, você para e pensa, nossa, quanta coisa eu não consegui fazer, ou quanta coisa eu passei, e aí você planeja o próximo ano. E aí você vê que tem muita coisa que você não fez, que você vai ter que fazer. Então, por isso que eles pensaram logo em janeiro. Porque você já vai pensar, você já vai se programar. Então, primeira coisa que você tem que fazer, cuidar da mente. Porque você tem 11 meses pela frente, né? Na verdade, é a vida inteira. Mas aí até a próxima campanha, na verdade, assim, pensando como campanha. Então, assim, foi muito legal ter colocado em janeiro, muito bem colocado esse mês, né, da saúde mental. E, gente, a gente tem que se ajudar, né, pastora? Sim. Eu acho que a gente não é ninguém sem ajuda, sem o próximo, sem... É isso, gente. E assim, é muito bom saber que o programa Corrente do Bem, como a gente já tem falado, ele ajuda todas as pessoas de todas as idades, sim, de todas as classes sociais, independente, né, do seu credo, independente da sua posição social, independente da sua patente, independente de quem você é, nós estamos aqui para ajudar. E eu acho que é muito importante, nós vivemos aqui em Macaé, e aqui tem um grande índice de pessoas usuários de drogas. Sim, tem muito, né? E é importante falar sobre isso porque as drogas, o álcool, essas substâncias, elas também trazem sérios danos à saúde mental. Sim. Podem causar vários problemas, podem trazer transtornos psicológicos, pode trazer síndrome do pânico, depressão, e sem contar que ela afeta outros órgãos também. Então é muito importante você que de repente está sofrendo porque está entregue aos vícios, nós queremos dizer para você, há uma esperança para você. Há uma esperança para você se libertar, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para salvar e libertar. E Jesus pode libertar, e você também tem que procurar ajuda, sabe? Muitas pessoas, às vezes, ele sozinho ele não consegue. Ele luta porque também junto com essa questão física há uma questão espiritual. Também. Relacionada ao vício. E essa pessoa ela precisa de um amparo. E é importante para as famílias que você abrace essa pessoa, que você não exclua ela do seu convívio, que você não exclua ela da convivência no dia a dia, que você trate ela como uma pessoa igual a você, que você olhe para essa pessoa com empatia, porque eu sei que não é fácil você lidar com um dependente, né, de drogas, de álcool, porque muitas vezes ele perde o controle psicológico, o controle emocional, mas ele tem que se sentir inserido. Sim, porque como que ele vai sair? Como que ele vai ser resgatado? Sim. E para uma pessoa que é usuária, tudo é muito mais intenso, sabe, Ju? Por exemplo, uma pessoa que é usuária de entorpecente, para a gente, o que uma palavra, de repente, negativa, para a gente soa assim, muito tranquilo, a gente consegue lidar. Mas para uma pessoa que tem o vício em drogas, em álcool, tudo é muito intenso. Tudo é mais intenso, ele sente mais, ele é atacado de uma forma mais agressiva, ele tem o seu emocional muito instável, porque afeta partes do seu cérebro que vão fazer com que ele perca o equilíbrio,
há uma parte no cérebro dele que faz com que ele perca a noção do perigo também. Por isso que às vezes as pessoas ficam se questionando como que aquela pessoa consegue andar pelas ruas, pela madrugada, entra em lugares perigosos, atrás de entorpecentes, mas ela perde porque aquela substância no seu cérebro ela vai causar uma sensação de segurança, de euforia, de prazer, mas é um prazer momentâneo. Sim. É algo que é só por algumas horas. Quando passa, vem um sentimento depressivo. Aí por isso que ela sente uma necessidade de usar cada vez mais. E a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro. E nós precisamos acolher essas pessoas, nós precisamos ajudar essas pessoas, né, Ju? Sim, hoje eu até participei de uma reunião, né, até interessante, né, no trabalho. E uma coisa bem interessante que foi falado durante uma reunião, que as pessoas elas se formam grupos. E aí que está o que você está querendo dizer. Se a gente não inserir essas pessoas que têm problemas, independente esse tipo de problema ou qualquer outro tipo de problema, nós temos muitos adolescentes, né, com problemas mentais, né, que estão sem saúde, na verdade. E se a gente não inserir a possibilidade de eles entrarem em depressão é muito grande. Então a gente precisa inserir, porque nós vivemos em grupo. Grupo por quê? Nós vamos procurar o grupo que nos aceita, né? Que está de braços abertos pra gente. A gente não vai conviver com uma pessoa que não quer o nosso bem, que não quer, não fala bem com você, ou então que te trata mal, ou que não quer te ajudar. Então se a gente não inserir essas pessoas, elas não vão entrar no grupo, elas vão ficar deslocado ao grupo. Então acho que a gente tem que sempre fazer o bem, independente da religião, né? Como a gente já falou, o programa Corrente do Bem vem abraçando várias campanhas, várias pessoas. Nós já ajudamos bastante pessoas, graças a Deus, né, pastora? E vamos ajudar muito mais. Sim, e junto com os amigos, né? Porque para quem não vão relembrar aqui, o programa Corrente do Bem é grupo de amigos. Várias pessoas ajudam, várias pessoas de vários lugares, inclusive de fora de Macaé, estão querendo montar grupos lá também. Então, assim, esse é o objetivo do programa Corrente do Bem, as pessoas fazerem o bem. Pastor, assim, você que tem, né, trabalha bastante com os adolescentes, trabalha com as crianças. Hoje, assim, o que você vê dentro né, você faz bastante trabalho com isso. Hoje nós temos muitas pessoas com problemas, né? Vários adolescentes com problemas, falta de saúde mental, né, na verdade. Sim. Hoje nós temos um índice muito grande de crianças e adolescentes entrando em depressão. Uma das coisas interessantes e tristes, sabe, Ju, que nós vivemos nesses últimos anos foi a questão do suicídio de pastores. Nossa, pastor. Muitos pastores se suicidaram porque o pastor, ele é aquele que... Tá diferente, né? Ele acolhe a todos, mas muitas vezes não tem quem acolha as suas dores. E ele tem que cuidar do povo. E as pessoas têm o costume de achar que um pastor ele é super-herói, né? Que ele tá lá naquele pedestal, mas ele é um ser humano, ele precisa também de cuidado. E assim, dentro desse contexto religioso, a gente trabalha, como a Ju falou, com crianças, com adolescentes, e há um grande índice de crianças e adolescentes passando por problemas psicológicos, depressão, né? Muitas pessoas entram em bate-papo comigo no Messenger, mandam mensagem no WhatsApp pedindo ajuda, pedindo oração, e a pessoa comunicou comigo que ela estava se cortando e ela estava com sensação, com vontade de se suicidar, estava vindo aquela vontade, uma jovem. E eu aconselhei muito ela, orei muito por ela. E às vezes a pessoa ela pensa assim, eu não consigo entender o porquê que eu tô depressiva. A pessoa não sabe nem por que ela tá daquele jeito. Não sabe por quê. Não tem porque às vezes ela pensa assim, às vezes a pessoa ela tem ideia assim, se eu tiver um bom casamento, se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa casa, eu vou ser feliz. Mas não são essas coisas que trazem felicidade. A satisfação, a alegria, a própria Bíblia diz que a alegria ela formoseia o rosto.
A pessoa fica até mais bonita. Fica. E a alegria é uma coisa que tem que vir de dentro para fora. E às vezes a pessoa ela busca, na ânsia de curar suas dores emocionais, psicológicas, ela busca em coisas, busca num casamento, Sim. busca numa faculdade, ela pensa, se eu tiver sucesso profissional, eu vou ser feliz, mas isso não vai preencher. E fora assim também, né, pastora? Porque tem gente que acha assim, estou triste, já estou com depressão. Não, e não é. não. E detalhe, a tristeza faz parte do nosso processo humano, né? A gente tem momentos tristes, tem momentos alegres, e na verdade nós temos que ter saúde mental para lidar com essas situações. Né? Então, assim, não significa que você está triste nesse momento, às vezes você está aí do outro lado e está triste nesse momento, que você está depressivo. Não. Sim. Né? Momentos, a gente vai ter muitos momentos bons e muitos momentos ruins. Nós precisamos ter equilíbrio emocional, saúde, né? Para poder lidar com os problemas. Então, isso é bem importante a gente falar também, porque tem muita gente que, né, tô triste, tô com depressão, mas não é bem assim. É lógico que você, para ter um quadro depressivo, passa por setor, né, equipe médica, para poder falar para você que você tá com problema com depressão, mas a gente precisa ter isso também, né, porque realmente a gente sofre, a gente chora, a gente vai no chão, depois volta. Isso é importante pra gente, até porque nesses momentos que a gente está bem próximo de Deus. A Ju falou de uma coisa muito interessante a respeito da tristeza. Sim. Sabe, Ju, eu aprendi, com o passar do tempo, eu sempre fui uma pessoa extremamente sensível. Extremamente sensível. Ser sensível puxa tudo, né? E muito emotiva. Aí eu até contei pra Ju, a Ju achou engraçado. A Ju achou engraçado. Eu tive uma experiência de desmaiar assistindo televisão. Meu Deus. É muito engraçado, Ju, a história. Porque o que acontece? Eu estava assistindo um programa o E24, um programa que trata de cirurgias, plantão médico. Uhum. E estava acontecendo uma cirurgia de uma pessoa com câncer no intestino. Só que eu sempre fui muito sensível. E naquele momento, quando eu comecei a assistir, quando eu comecei a ver aquela cena, eu desmaiei assistindo televisão. Só que com o passar do tempo, eu fui tendo mais maturidade. E parece que o sofrimento, você acha que o sofrimento vai te derrubar. Não, na realidade, o sofrimento ele acaba te dando equilíbrio. Hoje eu falo que eu criei uma certa casca, assim, sabe? Casca também. De tartaruga. Também, pastor. Sabe? Parece que você leva a pancada e você não perde o equilíbrio. E a Bíblia fala de temperança, significa você ter equilíbrio, você tem que ter equilíbrio emocional, você precisa ter equilíbrio espiritual, você tem que ter equilíbrio no comportamento, você tem que ter temperança. E muitas vezes, como a Ju falou, a tristeza não necessariamente é a depressão. Um quadro depressivo, ele tem umas características. Tem. E assim, Ju, ele geralmente, quando a pessoa ela entra no quadro depressivo, primeiro ela já passou por situações de crise de ansiedade, Sim. crise de pânico, até ela chegar no quadro depressivo. A Sim. depressão, existem 2 tipos de depressão. Existe um tipo de depressão que é físico. A depressão, ela acaba trazendo falta no seu cérebro de substâncias que te trazem prazer. No sentido físico, por exemplo, é muito prazeroso comer chocolate. Como é? Né? É muito prazeroso fazer exercício físico, fazer uma caminhada, natação, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, bom. Né? A Ju ama andar de bicicleta, é muito prazeroso. Só que quando a pessoa está depressiva, ela começa a perder esse prazer. Ela começa a perder o prazer de se arrumar, ela começa a perder o prazer até mesmo de tomar um banho, ela começa a perder o prazer, ela começa a se afastar do convívio social. Mas há uma depressão física, e essa depressão física ela pode ser tratada com a ajuda de profissionais. Você pode ir à procura de um psicólogo, você pode ir à procura de um neurologista para ver se não há algum problema neurológico. Você pode ir à procura de um psiquiatra, não tenham preconceito, irmãos.
os evangélicos que estão nos assistindo, os católicos, aquela pessoa que professa sua religião, não tenha preconceito com os profissionais, porque eu tenho certeza que aquela pessoa que ela faz faculdade e ela vai trabalhar em determinada área, ela vai trabalhar com todo amor, com todo carinho. Alguns, né, um ou outro vai te tratar de uma forma, né, menos sensível, mas a maioria vai te tratar com carinho, com respeito, vai te abraçar. Então não tenha medo de procurar um profissional. Sim, não pode ter esse E o outro tipo de depressão, Ju, é aquele tipo de depressão que acaba sendo uma opressão. É uma opressão, aí você já entra para uma área espiritual. É uma opressão na mente. A pessoa já começa a ter desejo de suicídio, ela sente vontade de se matar, ela pensa em morte. Então, você tem que saber a diferença. E eu até separei algumas passagens bíblicas. A palavra do Senhor fala de um jovem lunático. E quando ele ficava endemoniado, e a Bíblia fala que ele era possuído por espírito maligno. E quando Jesus ora por ele, aquele moço, a Bíblia diz que ele convulsionava. Existem pessoas que vão até um profissional e ele faz uma série de exames e ele não encontra a resposta. Porque a resposta, às vezes, para ele, não está na medicina, mas a resposta para ele está em Deus. Ele precisa buscar a presença de Deus. Ele precisa de uma libertação. Sim. A Bíblia fala também do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que ele se jogava no fogo, ele vivia nos sepulcros, e a Bíblia diz que ele vivia clamando. Clamar significa gritar. Ele vivia gritando. Aos olhos das pessoas que moravam naquela comunidade, naquela região, achavam que aquele jovem era louco. Mas Jesus teve encontro com aquele jovem. Quando Jesus encontrou com aquele jovem, as pessoas tinham medo dele, porque ele era acorrentado e ele vivia sobre grilhões, correntes. Mas o demônio que possuía aquele jovem fazia com que ele arrebentasse as correntes. E as pessoas tinham medo, porque ele vivia nos sepulcros. Ele vivia no cemitério. Ninguém se aproximava daquele homem. Pensa na sensação, né? Você do lado de cá e vendo isso. Inicialmente pensava, ele é doido, ele é louco. Sim. E aí as pessoas se afastavam. Mas Jesus chegou e ordenou que aqueles espíritos malignos fossem expulsos, e aquele jovem ficou curado. E as pessoas, os religiosos da época, viram aquele jovem curado e ficaram admirados. E eles viram a mudança de comportamento. Então é por isso que eu tenho que enfatizar: você não pode espiritualizar tudo, mas você tem que entender, existem doenças genéticas, existem doenças causadas por uma falta de cuidado com a sua saúde, existem doenças espirituais, e você tem que ter isso muito claro. Você tem que buscar ajuda. Muitas pessoas, às vezes, ele fica passando um ar, como eu sou da área, né? Da igreja, a gente trata com pessoas da igreja. Às vezes a pessoa ela acha que ela não pode demonstrar fraqueza, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele fala: Deus, ele aperfeiçoou o seu poder nas minhas fraquezas. Eu posso demonstrar, eu sou um ser humano, eu não sou uma super heroína, eu não sou a super girl, né? Então eu preciso muitas vezes de ajuda, eu preciso comunicar com alguém, eu preciso falar com uma amiga: Ju, minha amiga, eu estou precisando que você ore por mim, eu preciso que você me ajude. Quantas vezes a gente não troca isso, né? Independente, às vezes a gente tá mesmo feliz, a gente fala: poxa, dá uma... Sim, preciso do seu auxílio, preciso de um amigo, preciso conversar com o meu pastor, preciso conversar, a Ju é católica, preciso conversar com o padre. Eu preciso de ajuda. Você tem que reconhecer. Às vezes você fica caladinho, né, sofrendo, não procura ajuda, mas você tem amigos, você tem pessoas que estão orando pela sua vida. Inclusive você que está assistindo essa live, deixa aí nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, entra no direct, né? Entra no Instagram, o meu pessoal, no Corrente do Bem, no Instagram da Ju, dela, né? Fala qual é a sua necessidade, o que você precisa de ajuda, a gente vai estar orando por você. Se precisar de um encaminhamento, a gente vai estar procurando ajuda, te direcionando, né, para você saber quando é que você precisa procurar um psicólogo, quando é que você precisa procurar um neurologista, um psiquiatra, né? E não tenha preconceito.
não tenha preconceito com aquela pessoa que de repente ela tem um problema mental, né? Uma doença. E a gente tem amigos, né, que são psicólogos, que também fazem parte do programa Corrente do Bem. Qualquer coisa que vocês precisarem, chama a gente no direct, o que a gente puder fazer, a gente vai estar ajudando. Com certeza a gente vai ajudar e vai encaminhar aí para ajudar vocês. Sim, nós temos muitos parceiros, muitos amigos. Graças a Deus. Essa corrente só tem aumentado. E eu falei para a Ju, no início do trabalho do Corrente do Bem, eu falei, Ju, eu preciso me sentir útil à sociedade. Eu preciso fazer algo de impacto. Eu preciso fazer a diferença. Sim, precisamos. E assim, eu cheguei em Curitiba numa igreja e algumas situações naquela igreja me incomodaram e eu comecei a reclamar com Deus. Só que Deus falou comigo, Deus falou na minha mente, Deus falou diretamente comigo. Eu não te trouxe aqui para reclamar, eu te trouxe aqui para fazer a diferença. E como a gente reclama, né, pastora? Se a gente parar para pensar, como a gente reclama? Acho que a gente já acorda reclamando, dorme reclamando. Olha, vou te falar, a gente tá vivendo... Gratidão são poucas coisas que somos gratos. Nós estamos vivendo, né, de uma época em que as pessoas reclamam do governo, reclamam... E fazem o quê? Reclamam da saúde. E fazem o quê? Reclamam do salário. Mas não tem uma atitude. Não tem atitude. Sabe? Não faz nada para mudar a sociedade. A gente tem um lema no Corrente do Bem: seja você a diferença que o mundo precisa. Exatamente. Você precisa fazer algo que vai impactar a vida de uma pessoa. Nós não podemos depender do outro para fazer alguma coisa. A gente precisa nós fazermos a diferença. Se começar por você, que está aí do outro lado, começar por mim, pela pastora, né, pela equipe do programa Corrente do Bem, porque por trás disso tudo tem várias pessoas que ajudam, né? Se começar assim, dessa forma, a gente já vai fazer uma grande diferença na vida do próximo. Então, esse é o nosso convite. A gente vai estar sempre fazendo live, né, pastora? Sim. A gente já combinou. A gente vai estar sempre aqui fazendo uma live de algum tema. A pastora sempre vai estar colocando aqui que a pastora faz parte do programa Corrente do Bem, iniciou todo esse processo junto comigo, junto com outras pessoas que não estão aqui, né? Que tem pessoas que nem gostam de aparecer. Sim. De vez em quando eu puxo uma, eu puxo outra. Mas eu acho que é isso, a gente tem que, né, pastora, ajudar. Quando você puder falar, se você perceber um amigo, um colega de trabalho, gente, no trabalho, às vezes, assim, eu tenho percebido, né, em vários lugares, pessoas reclamando que está em depressão. E outra coisa que eu queria falar para você, né, que está aí do outro lado, que talvez está tendo algum problema, procura alguém, porque vai passar. Não pense que esse momento que você está passando aí não vai passar, vai passar. A gente precisa entender isso, né? Todo sofrimento ele vai passar e precisamos passar por aquele sofrimento, porque como a pastora falou, eu criei uma casca. Por que você criou uma casca? Porque você passou por isso. Eu também. Hoje eu sou forte, né? Eu converso com clareza, eu sento com algumas amigas, a amiga fala assim, nossa, como que você lida tão facilmente com isso? Porque você passa por aquilo ali, você quer aprender aquilo ali, você aceita aquilo ali, né? Entende por que você passou e, gente, bola pra frente. Porque assim, se você parar mesmo nesse momento, raciocinar, tá? Parar e analisar como a vida é maravilhosa. Eu estava até conversando com uma amiga minha ontem. Eu falei assim, gente, se eu pudesse, eu não ia embora dessa vida. Se Deus tem uma vida melhor, meu Deus do céu. Porque, mas Juliana, você, né, tem gente que fala assim, Juliana, você não passa dificuldade? Não sei o quê. Não, gente, mas eu já passei dificuldade. Meu pai, a gente morava em casa de obra. Meu pai construía. A gente morava naquela... É uma história linda, gente. Uma história maravilhosa. Meu pai, todo mundo morava naquele quartinho que, né, todo mundo sabe que tem aquele quartinho lá de madeira que fica no fundo e meu pai ia construindo a casa. Terminava,
nós éramos né, expulsos não, porque terminado tinha que entregar a casa. E aí a gente ia para outro quartinho. Ficamos muito tempo assim. Né? Então não pode falar, poxa, porque hoje eu tô... Não, hoje eu tenho, estudei, né? Tenho uma história de vida. Então, gente, vai passar, não tenha dúvida. Procura alguém, procura um amigo. Se você não tem coragem de ir numa psicóloga, chama alguém. Conversa com seu amigo do lado, que ele vai com você. Nem que você fale, poxa, vamos comigo. E outra coisa, pastora, que eu estava lendo sobre isso, a maioria, da parte de depressão é a mulher. Você sabia disso? Sim. A mulher tem o maior índice, apesar de nós procurarmos mais médico, hein? Uhum. Né? A mulher porque, procura assim, mais médico. A mulher, geralmente... Ela tem também o hormônio, todo um... E assim, ela é mais emotiva. Também. Né? O homem, ele é mais racional. A mulher, ela é mais emocional. Fora que a mulher, ela tem que cuidar da casa, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito, do marido e ainda tem que trabalhar. Sim. Né? E aí ela volta... Tem dupla jornada, né? Dupla jornada, né? Então, assim, é mais pesado, né? Pra mulher, é uma carga, assim, maior, que ela tem que controlar tudo, né? Ela tem que ter tudo sob o controle da mão dela, então... Sim. E também eu quero fazer um alerta para as pessoas que estão nos assistindo. Quero, né, mandar um abraço para os meus familiares, para todo mundo que está ligadinho aí, para os nossos amigos, o pessoal que faz parte do programa Com a Gente do Bem, né, que está se inserindo nesse projeto que é maravilhoso, é um incentivo a você ajudar o próximo sem querer nada em troca. Isso é você trabalhar por amor às pessoas, por amor à vida, sabe? Nós sabemos que há um grande índice, né, de pessoas que por decorrência da depressão se suicida. Sim. Mas você que de repente está sentindo que está depressivo, não se automedique. Não. Isso é uma coisa muito importante. Pode, nenhum hipótese. De forma alguma. Nós sabemos que alguns estabelecimentos que vendem medicações de forma ilegal. Sim. E você pode os entorpecentes, as drogas, o álcool, ele vai trazer um vício, né? É diferente de uma dependência de medicação. A medicação controlada, ela te traz uma dependência. Sim. Só que é muito prejudicial quando você se automedica. Você tem que ter a ajuda de um profissional para ele indicar qual seria o melhor tratamento para você. E uma mensagem que eu quero dizer para você: o tratamento com a medicação, ele vai trazer, por exemplo, um alívio. Se você tem crise de ansiedade, crise de pânico, há uns sintomas, né, característicos: dor no peito, tremedeira, você fica com falta de ar, sim, você sofre uma série, ataque cardíaco, uma série de reações no teu organismo, você perde o sono, mas você não deve se automedicar, você precisa procurar ajuda. Só que essas medicações... Até porque se você tomar uma medicação errada, vai atrapalhar, vai piorar os seus sintomas. Sim, sim. Então, assim, você acha assim, melhorei naquele momento, mas ele pode piorar. E a gente não somos capacitados para medicar, né? Se automedicar. Tem sim, pessoas que estudaram anos para isso. Sim. Né? E é importante também as dosagens. Se um médico, por exemplo, psiquiatra, te recomendar uma medicação para você tratar a crise de ansiedade, depressão, é importante que você siga fielmente o que ele te receitou. Se ele te receitar o tanto de miligramas, as gotas, tem que ser exatamente aquilo que o médico, porque como a Ju falou, ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Mas só que eu quero dizer para você que essas medicações, elas vão trazer um alívio, elas vão tratar na tua área física.
Sim. Mas ela não vai tratar o emocional. Por exemplo, se você pensa assim, eu estou triste, estou depressivo, eu vou tomar uma medicação, meus problemas vão acabar. Eu não vou mais sentir dor, eu não vou mais sentir tédio, eu não vou mais sentir tristeza. Não, ela vai tratar sintomas físicos. Mas você pode sentir uma decepção, você pode sentir uma dor de uma traição, você pode ter sentimentos ruins. Mas isso eu quero trazer uma mensagem para você. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele foi levado na Via Crucis, antes dele passar pela Via Crucis, ele foi ao Getsemane para orar. E a Bíblia diz que ele foi submetido a um estresse tão grande e ele começou a suar gotas de sangue. E a Bíblia diz que ele começou a suar e o seu sangue começou a escorrer sobre aquele monte, sobre o jardim do Getsemane. E cientificamente é comprovado que uma pessoa, quando ela passa por um estresse muito grande, ela pode suar sangue. E eu estava vendo uma entrevista de um pastor que ele estava contando que uma freira contou para ele uma particularidade, algo que ela tinha feito no passado, que trazia para ela um sentimento de culpa. E isso fazia com que ela suasse sangue. Ela vivia estressada, ela carregava consigo um sentimento de culpa. E Jesus, quando ele foi elevado ao Gólgota, ao lugar da caveira, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Quando a Bíblia fala de dores, ela está falando sobre dores da alma, dores emocionais, dores no seu psicológico, na sua psique. Ela está falando de doenças na sua alma. Sim. Mas quando ela está falando de enfermidades, ela está falando sobre a sua área física. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas é interessante também falar que Jesus levou sobre si as nossas culpas. A culpa de toda a humanidade, todo o pecado, toda a carga espiritual, toda a maldade do ser humano, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E isso trouxe sobre ele um estresse. Jesus não estava com medo da crucificação. Jesus não estava com medo de morrer. Jesus estava com um grande estresse emocional e demonstrando ali, porque Jesus era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Mas ali a sua parte física estava sofrendo um grande estresse e ali naquele momento ele suou gotas de sangue. Foi por mim e por você que ele derramou na cruz do Calvário o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E eu quero dizer para você, procure ajuda profissional. Procure, gente. Se Deus te encaminhar a um profissional, Deus realizou uma obra maravilhosa na vida de uma neurologista, Ju, uma amiga. Ela citou versículo bíblico para mim, pediu oração. Que coisa boa. Jesus fez uma transformação na vida dela. E Deus às vezes te encaminha a um profissional, não seja preconceituoso, ele te encaminha porque ele tem uma obra na vida daquela pessoa, ele quer demonstrar o seu poder na vida daquele profissional. E muitas vezes é necessário você passar pela mão de um profissional, mas também eu quero dizer para você, se Jesus ele quiser te curar, ele te cura hoje, da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, seja qual for o problema que você está passando nesta noite, seja qual for o problema, seja a dor do luto. É interessante, pessoas que foram traídas. Eu fiz um estudo a respeito de relacionamentos e eu aprendi que uma pessoa que ela é traída, ela passa pela dor do luto. Da mesma forma que uma pessoa que perde um ente querido para a morte, a pessoa que ela é traída, ela passa pelo mesmo tipo de dor. E essa dor do luto, ela costuma ter um período de 2 anos de cura. A pessoa ela pode ficar até 2 anos tendo aquele sentimento de dor. Então, por isso que, mais uma vez, eu quero enfatizar, não seja preconceituoso. Às vezes uma pessoa está estressada, você pega um ônibus, de repente o motorista está estressado, de repente uma pessoa onde você está, o Uber está estressado, alguém no mercado está estressado, de repente você não sabe o que ela está passando. E é aquilo que a gente falou logo no início da entrevista, né? Do nosso bate-papo, entrevista não, bate-papo. Se colocar no lugar do próximo, né? Quando a gente se coloca, a gente imagina, poxa, o que aquela pessoa está passando nesse momento? Sim. Né? Então a gente tem que procurar a trabalhar isso dentro da gente.
Eu falo sempre isso. No dia que a gente começar a se colocar no lugar do próximo, a gente não erra mais. Sim. Né? Então vamos nos colocar. Pastora, tá maravilhoso o nosso bate-papo, nosso copinho aqui com água. Mas, olha, gente, a gente está quase 1 hora aí falando. Sim. E a gente precisa finalizar, né? Porque as pessoas também estão aí. Gente, tem tanta gente. Pastor, você está vendo? Entrou tanta gente na nossa live. Que benção. Queria agradecer aí todos que participaram. Tem gente que ajuda o programa Corrente do Bem, tá aqui também. Tem algumas pessoas aí. Meu amigo, irmão Nivaldo, lá de Curitiba. Tá vendo? Meus familiares. Muitos amigos que fazem parte do programa Corrente do Bem. Gente, sim, todos vocês são convidados, gente. Obrigada. Muito obrigada. Mesmo. Obrigado por participarem. Obrigada aí, ó. Tem a Amélia da Baviva que entrou. Ai, tem tanta gente. Ó, o pastor também aqui entrou, Antônio Mar. Seu esposo entrou aqui, sim, ó. Várias pessoas. Gente, obrigado pelo carinho. O programa Corrente do Bem convida vocês a participarem, darem ideias. Inclusive, vamos falar rapidamente, a gente tem, né? Vamos ver se vamos conseguir fazer em janeiro, né, pastora? Porque esse tempo tá meio, né? Meio chove, não fica sol. Mas se o tempo firmar aí, a gente vai fazer um encontro com as crianças na praia. Vai ser um dia maravilhoso. Vamos fazer um café na praia, mas não é só o café, né, pastora? Sim. Nós vamos recolher os lixos aí da praia para ensinar as crianças a importância do meio ambiente. O próximo trabalho vai ser sobre a conscientização, né, da questão da separação do lixo, de você cuidar das praias. Se tiver alguém, né, da parte de meio ambiente que queira participar e levar esse tema na hora, porque a gente vai fazer um piquenique com as crianças no final. E aí, se você quiser levar esse tema para poder falar com as crianças, olha, bem-vindos de verdade. Então, é só entrar em contato com a gente, chamar no direct, ou então com a pastora, eu vou deixar também o Instagram dela aqui. E, gente, bora ajudar, que a gente está precisando de gente para poder ajudar. Sim, Ju. E a gente vai estar, né, finalizando. E como eu tinha comentado, a Ju perguntou acerca da ansiedade, depressão em crianças. Quando a gente estava ali ontem fazendo a ressonância no meu filho, foi interessante que a moça começou a comentar sobre esse senhor de 50 anos, que ele estava com pânico para fazer aquela medicação na veia. E o meu filho, ele estava muito tranquilo até então. E, de repente, quando ele foi passar pelo mesmo processo, ele teve sensação de desmaio, ele teve, assim, um desconforto. E é muito interessante a gente abraçar, a gente cuidar, sim, a gente tratar, sabe? Você trazer uma palavra de carinho. E tem gesto tão pequeno que faz uma diferença muito grande. Abraço, muito grande. Principalmente criança, né? Porque criança, gente, não criança olha tão nada, pura, né? É tão pura, não olha se você tem dinheiro, se você tem... Gente, é tão gostoso, olha. E todos os dias eles estão sendo bombardeados pela mídia com notícias ruins, mortes, pessoas contaminadas com doenças, Covid, agora a nova variante, a escola que eles tiveram que abandonar, ficar em casa. Então a vida de todo mundo mudou. Todas as classes. Se a gente está sentindo como adulto, imagina as crianças, né? E eles tiveram que abandonar aquele convívio, né? E é importante para as crianças, para a saúde mental da criança, ele ter convívio com outras crianças, ele conviver com animais, ele conviver com a família, ele ter aquele contato de carinho. É muito importante. E, Ju, eu queria te pedir, né, pra gente liberar uma bênção, né? Sobre as pessoas que estão assistindo essa live, a gente fazer uma oração, né, para finalizar e profetizar uma bênção, né? E você que precisar de alguma ajuda, de alguma forma, você pode entrar em contato conosco, o que a gente puder ajudar, e aquilo que a gente não puder ajudar, como diz a palavra do Senhor, né? E assim, a gente vai correr atrás na medida do possível. Sim. Mas como diz a palavra do Senhor, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós vamos fazer uma oração, né, Ju? Sim. Para nós finalizarmos essa live agradecendo. Gente,
todo mundo. Deus abençoe vocês todos, que possam ter uma semana abençoada, possam ter um mês abençoado, né? Que esse janeiro seja um janeiro assim de prosperidade, de paz, que você venha a ter uma mente sã, que você tenha um corpo são, que você possa, né, realizar os seus projetos, os seus sonhos, e que Deus te abençoe de uma forma tremenda. Sim. Né, Ju? Vamos lá. Então vamos orar? Eu quero, né, agradecer a Ju por estar abrindo esse espaço através do programa Corrente do Bem. Eu quero agradecer a todos que estão ligadinhos e quero fazer uma oração para que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, eu quero neste momento liberar uma bênção sobre a vida, sobre as famílias de todas as pessoas que estão nos assistindo. Deus, eu quero que o Senhor visite os meus amigos lá em Santa Catarina, os meus amigos em Curitiba, as pessoas que estão nos assistindo aqui de Macaé, das cidades circunvizinhas, pessoas, Senhor, que moram no Lagomar, todas as pessoas dessa cidade, até mesmo as pessoas que não tiveram oportunidade de estar agora ao vivo assistindo, mas que elas possam ser alcançadas, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo tipo de doença. Eu sei que Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem autoridade para curar os enfermos, para tocar na mente, no corpo, nos neurônios, no cérebro, doenças físicas, psicológicas, doenças psicossomáticas, doenças espirituais, que seja liberado agora uma bênção, uma cura daquele que pode curar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Creia nessa noite em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra de vitória, de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Toca, Senhor, no cérebro, no corpo, no sangue, nos ossos, no coração, no fígado, e que essa pessoa que está assistindo seja liberta, de repente, de uma opressão maligna, de uma depressão que já virou uma opressão, do sentimento de suicídio, que ela venha ser liberta e que o Senhor possa também curar, tocar na saúde física, e prepara, Senhor, profissionais que venham trabalhar com amor. Abençoa, Senhor, a minha prima Franciele, que é enfermeira, abençoa, Senhor, a minha nora, que é enfermeira, e todos os profissionais da saúde, os médicos, neurologistas, psicólogos, psiquiatras. Abençoa os pastores também, que também são psicólogos, que tratam da vida espiritual dos seus servos, dos seus membros, daqueles que congregam nas suas igrejas. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada família, em nome do Senhor Jesus. E a bênção também alcance a família da Ju, seu esposo, a sua casa, e que Deus venha aguardar ela no seu trabalho, que Deus venha aguardar o seu esposo, o Luciano, que Deus venha aguardar todos os seus familiares, e também eu libero uma bênção sobre a minha família, que o Senhor venha aguardar os meus 5 filhos, todos os meus familiares que estão ligadinhos, e que o Senhor recompense e abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que delícia. Ó, gente, obrigada. Então vamos despedir. Ó, agora temos que fechar mesmo. Obrigada, pastora. Obrigada pela palavra. Teremos outras lives, sim, né? Já fizer a segunda que estamos fazendo. Gente, obrigada aí. Desculpa o horário e, ó, beijos. Beijo, gente. Deus abençoe.